Estamos aqui no De Olho na Economia, o seu boletim semanal dos fatos econômicos, políticos que impactam na sua vida. Bom, semana passada saiu a informação sobre o IPCA, veio abaixo da expectativa de mercado, veio em 0,26%, o mercado esperava 0,34%, trazendo a inflação dos últimos 12 meses para 5,19%. E imaginando, o mercado já reduziu essa expectativa de fechamento da inflação para 2023 de 4,86 para 4,75. Nós aqui acreditamos que ela inclusive vai ficar um pouquinho abaixo disso, talvez possa chegar a 4,5, mas aí um grande resultado do trabalho do excelente Roberto Campos Neto. Já o barril de petróleo fechou em $90, impacto da guerra entre Israel e o Hamas. E aí nós temos que traçar aqui 3 cenários possíveis para o desenrolar desse conflito e que pode impactar a sua vida. Primeiro cenário é a guerra ficar restrita a Israel e Hamas. O petróleo não vai ter grandes impactos, vai ficar entre $90 mesmo, por causa do aumento dos custos de segurança e transporte desse tipo de commodity. Se arrastar ao Hezbollah no norte, coisa que já está acontecendo, talvez o petróleo vá a 95, 98, mas pouco provável que passe de $100. Se o Irã se envolver no conflito, o que aconteceria caso Israel efetivamente entre em guerra com o Hezbollah, aí nós temos um cenário difícil, o petróleo podendo chegar a 130, $140, que foi o pior momento do início da guerra da Rússia e da Ucrânia no passado, e isso impactaria muito forte a inflação. A gasolina certamente chegaria a R$8, R$9 o litro, então vamos ver quais são os cenários que se envolvem na guerra. O dólar fechou em baixa semana passada de 5,05, também mostrando de que há uma expectativa no mercado de que o conflito fique efetivamente restrito a Israel e Hamas, não impactando a economia global de maneira muito forte. Também saíram os dados da inflação argentina, que aumentou de 124% nos últimos 2 meses para 138%. Esse é o caos que a Argentina se encontra. E o Banco Central aumentou a taxa de juros argentina para 133%, ou seja, ainda negativo, porque ainda está abaixo da inflação, e virou agora então a segunda maior taxa de juros nominal do mundo, só perde para o Zimbábue, que está hoje em 150%. Esse é o resultado das aventuras heterodoxas praticadas por décadas aí na economia argentina, praticamente destruindo a economia daquele país. Outro fato que preocupou os analistas do mercado financeiro foi a interrupção da queda da inflação americana, que está em 3,70% nos últimos 12 meses. Isso pode indicar aí que o Fed vai ou subir a taxa de juros na próxima reunião ou manter por mais tempo as taxas de juros nos Estados Unidos nos patamares elevados, o que leva, obviamente, a uma dificuldade das famílias endividadas, ao aumento da inadimplência e da quebra de empresas nos Estados Unidos e impactam todo o mundo. A agenda econômica dessa semana está restrita aos indicadores de desempenho da economia. Na terça-feira, o IBGE divulga o desempenho do setor de serviços. Na quarta-feira, o de vendas do varejo. E na quinta-feira sai o IBCBR do mês de setembro, que é uma prévia do PIB. Então a gente já vai tendo uma ideia de como está se comportando a economia brasileira. No âmbito político, estava agendada a votação da PL das offshores e da PL dos fundos exclusivos, mas parece que por uma falta de acordo vão deixar para a semana que vem. Qual é que é o desacordo? Dentro da PL das offshores, o governo quer tributar em 6% para regularização das offshores e a partir daí tributar em 22,5% as offshores. O que são as offshores? São basicamente investimentos de brasileiros sediados no exterior, offshore, além mar. Então, esta é o ponto de discórdia. Já em relação ao PL dos fundos exclusivos, a proposta do governo é simplesmente implementar o Come Cotas, que já existe nos fundos que atendem o público em geral, né? Que são aquela antecipação do IR. Hoje, os fundos exclusivos só pagam imposto de renda no resgate. E muitos deles, por serem de famílias multimilionárias, acabam nunca pagando imposto de renda exatamente por causa disso, mas no resgate paga. A proposta do governo, que já é uma proposta antiga, é de que também se estabeleça para esse tipo de fundo o Come Cotas, né? O que é o Come Cotas? A cada 6 meses, você antecipa o imposto de renda do rendimento do fundo. Basicamente é isso. Em termos econômicos, as coisas estão em banho-maria. O assunto do momento, efetivamente, é a guerra do Hamas e os impactos na economia global. A agenda política está se retomando com essa votação desses 2 PLs importantes para o governo para cumprir as metas do arcabouço. Então, é basicamente isso. Então, agora, semana que vem, a gente volta aqui para mais um De Olho na Economia.